Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa e eu vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha gravidez. Na verdade, a primeira gravidez. Na época eu estava com 27 anos, né? Eu nunca tive problema de pressão alta, nem diabetes, nenhum problema de saúde. Minha saúde era super saudável. Eu não era uma obesa mórbida, mas porém estava um pouquinho no sobrepeso. E o que aconteceu? Até as 28 semanas, eu tive uma gravidez tranquila, super saudável. E a partir das 29 semanas, eu comecei a perceber que as mãos e os pés começaram a inchar. E aí todo mundo falava que era normal, que gravidez mesmo no final incha. E que era para eu ficar tranquila, que poderia ser o calor, poderia ser vários fatores que influenciam na gravidez. E até então eu fiquei tranquila, mas eu comentei com o meu ginecologista. E eu tive muita sorte, né, de ter um ginecologista que me ajudou muito. Ele ficou sempre em contato comigo, nós combinamos até dele estar fazendo o meu parto. Aqui na minha cidade, apesar da gente ter convênio, os ginecologistas, eles não fazem o seu parto, a não ser que você pague. E particular, né? Porque senão você vai para pronto-socorro e você acaba tendo o parto com o médico de plantão. E aí, o que aconteceu? Eu, eu acabei ficando tranquila com relação ao parto, né? Porque eu sabia que eu ia ser bem assistida. Porém, conforme foi passando as semanas, eu percebi que eu comecei a ficar com dores de cabeça, né? E numa das consultas a minha pressão estava 13/9. Aí ele falou assim: olha, sua pressão tá alta, né? Porque geralmente a minha pressão é baixa e na gravidez ficou mais baixa ainda. E ele falou assim: sua pressão tá alta. Eu falei: nossa, mas eu nunca tive problema de pressão alta, né? Aí ele falou assim: então vamos monitorar você, porque você pode estar no início de uma pré-eclâmpsia. Aí eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de pré-eclâmpsia. Eu falei, nossa, né? Eu falei assim, o que será que é? Aí fui pesquisar tudo sobre o assunto, vi que era comum, né? Mas que com os cuidados necessários a gestante ela fica bem no final. Aí tudo bem, eu tomei todos os cuidados, só que a pressão não baixava. Aí ele entrou com uma medicação e pediu para fazer repouso absoluto, repouso normal. Faça repouso, mas não era absoluto ainda, era mais assim um repouso mais tranquilo, né? Não pegar peso, não fazer serviço, esse tipo de coisa. Aí na outra semana ele falou assim: não, a sua pressão agora já tá 14/10, então você tem que fazer repouso absoluto. Mas ele sempre frisava uma coisa: se você sentir uma dor forte do lado direito, você entra em contato comigo urgente. Olha, você tem que prestar atenção. Essa dor, ela começa embaixo da costela. Aí eu falei assim: tudo bem, né? E não sei vocês, mas uma vez eu tive dor de gases na gravidez, depois de comer um pouco a mais do que o normal, né? E foi uma dor insuportável. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha a ideia, mas eu falei assim, bom, não posso confundir com gases, pensei comigo, né? E, e aí teve um dia que ele falou assim pra mim, vamos fazer uma precaução. Eu vou te dar uma injeção para amadurecer o pulmão do bebê. E depois que, no caso de você ter um parto prematuro, nós vamos ficar mais tranquilos, né? Porque aí o pulmãozinho do bebê já tá amadurecido. Aí eu falei, nossa, mas para que todos esses cuidados, né? Mas como eu não sabia, era meu primeiro filho, eu pensei, bom, eu vou fazer tudo certinho conforme o médico tá me pedindo. E eu tomei a injeção, eu fiquei de repouso, né? E aí teve um dia que foi horrível, eu comecei a passar mal. Nossa, comecei a passar mal, só que eu achava que era gases. E no final da gravidez, assim, quando eu entrei do sétimo pro oitavo, direto me dava esse problema. E aí começou a doer, 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 assim, lado direito. E eu fiquei com aquilo na cabeça que ele falou pra mim, né? E aí eu não tinha conseguido me alimentar no dia anterior, porque eu sentia muita dor. Aí quando foi à noite, eu comi só uma banana e que era uma fruta, né, para ser mais leve, mas foi a noite inteira eu rolando na cama. Aí quando foi de manhã,
eu liguei pra ele. Ele falou, olha, tá doendo do lado direito? Eu falei, tá, bastante. Ele falou, então corre pra pronto-socorro. Aí meu marido já tava trabalhando, eu tive que pedir pro meu sogro me levar. Quando chegou lá, eles já me deixaram em jejum e começaram a fazer todos aqueles exames, né? Eu já tinha feito aquele exame de urina de 24 horas, eu já tinha feito exame de sangue, e aí foi o dia todo colhendo exame e eu sem comer nada. E quando for à tarde, umas 4 horas mais ou menos, veio o café da tarde e a moça falou que eu podia comer. Aí eu comi, né, um pãozinho com manteiga e um chazinho que eles trouxeram pro quarto. Mas eu tava com muita fome, porque há quase 2 dias que eu não comia, porque no dia anterior eu não tinha me alimentado, né? E aí tinha uma grávida comigo, e ela tava em trabalho de parto, e ela não podia comer o dela. Aí ela falou, se você quiser comer, né, pode comer o meu. Aí eu falei, nossa, então eu vou, né, eu vou me sujeitar a comer o seu lanche então, porque eu tô com muita fome. Até então eu nunca imaginei que meu parto ia ser antes que o dela até. Mas aí ela falou assim, na hora que eu fui dar a primeira mordida no pãozinho dela, a médica entra, pelo amor de Deus, não come nada. Eu falei, por quê? Eu falei assim, esse aqui já é o segundo. Falei, na verdade é o dela, o meu eu já comi. Ela falou assim, não, você vai fazer o parto agora. Nossa, na hora que ela falou isso, ai, me veio assim muitas emoções. A primeira foi a alegria de eu estar vendo que eu ia ver o meu bebê, nossa, aquele sonho que a gente fica, né, quando a gente tá grávida, de ver o rostinho, de escutar o chorinho, sentir aquele cheirinho de bebê, nossa, eu tava muito emocionada. Aí depois já virou pânico, desespero, porque eu falei, meu Deus, eu estou com 34 semanas. É muito cedo, ele vai nascer prematuro. Só que até então eu não sabia das consequências de um bebê nascer prematuro. Aí eu falei, pensei comigo, eu falei assim, nossa, né? Aí nisso ela falou assim, eu vou ligar pro seu médico, ele vai vir te explicar. Aí ela falou, já liga pro seu marido e fala pra ele vir aqui pro hospital. Aí eu liguei pro meu marido, ele foi pro hospital e nisso chegou o meu médico. Ele, oi Vanessa, tudo bem, né? Então, você está com uma doença que é a síndrome de HELP e a gente vai ter que fazer seu parto. Aí eu pensei comigo, síndrome de HELP? Falei, nunca ouvi falar disso. Ele, teve uma novela há pouco tempo com a Carolina Dickman, né, que ela teve essa doença, tudo. Mas eu, como não assistia novela, nunca tinha visto falar dessa novela. Aí eu falei assim, nossa, eu nunca ouvi falar. Ele falou, olha, é uma doença que, o que acontece? Não se sabe bem ao certo, mas é uma doença rara que acomete algumas mães na gestação, que é uma decorrência da pré-eclâmpsia. E o seu corpo, resumindo, é o seu corpo, ele começa a rejeitar a placenta e começa a dar falência interna. Então, o seu exame de sangue já saiu e deu que você tá com, além da pré-eclâmpsia, a síndrome de HELP. Ela evoluiu para essa doença. E as suas plaquetas estão super baixas, os seus exames de enzimas, né, do fígado e demais órgãos estão alteradas e a gente tá com medo de você entrar em falência. Aí eu já assustei. Ele falou assim, essa dor que você sentiu no fígado é bem complicado mesmo, então a gente vai ter que fazer seu parto de emergência. Você vai ser entubada, a gente vai te dar anestesia geral e você não vai ver nada, tá? E talvez você vá para UTI. E quanto ao bebê, a gente não sabe ao certo como que vai ficar a situação, porque a gente vai ter que ver como que ele vai nascer, se ele vai nascer bem ou não. Mas provavelmente ele fique na UTI porque ele vai ser um prematuro. Nossa, aí foi assim, um baque, é como se tivesse me colocado dentro de um freezer, porque nem um balde de água fria. Eu congelei na hora. Aí eu perguntei, meu marido vai poder assistir meu parto, né? Porque a gente tinha sonhado tanto com isso. Ele falou, não. Ele falou, porque se ele desmaiar lá, a gente não vai poder socorrer ele. Você tem que entender que você tá correndo risco de morte. É muito sério tudo isso que tá acontecendo com você, tá? E a gente vai ter que ser super rápido, porque como suas plaquetas estão baixas, talvez você tenha hemorragia durante o parto. Então, talvez até a gente precise deixar bolsas de sangue preparada e tudo mais. Nossa, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, como você já comeu, era pra você ter ficado em jejum. Então, pode ser que você tenha muita náusea depois, né, do parto por conta disso. Mas eu não senti nada. Aí, tudo bem, fui pro centro cirúrgico, meu marido me acompanhou só até a porta. Aí depois, gente, quando eu entrei pro centro cirúrgico, ai,
Eu fiz uma oração a Deus, né? Entreguei minha vida na mão de Deus, meu filho, e pedi para Deus me guiar e me proteger naquele momento, porque acho que só a fé mesmo é que pode salvar a gente, né? Só Deus. E aí eu fui, entreguei minha vida para Deus e eu acredito que Deus fez um milagre na minha vida, porque quando acabou a cirurgia, eu só me lembro da dor, né? E não me lembro de mais nada. Aí quando eu fui pro quarto, eu estava muito pálida. Eles falaram que fizeram um parto em 5 minutos, porque foi abrir, tirar o bebê super rápido e costurar muito rápido. E aí eu fui pro quarto. E o meu filho, né, o Eduardo, ele foi pra UTI. O meu marido foi ver ele na UTI, ele nasceu bem, né? Ele nasceu com um apigar bem, ele nasceu 10 e 10. Só que ele não conseguia respirar sozinho, porque ele era muito prematuro, né? Não muito, assim, mas 34 semanas com baixo peso, igual ele nasceu com 1,775, é bem complicado, né? Uma criança que nasce com esse peso, porque se ela nasce acima de 2 quilos, já talvez nem precisasse ir pro quarto, mas além de tudo, ele não conseguia respirar sozinho e não conseguia manter a saturação alta, né? E aí, por fim, deu tudo certo, né? Eu fui pro quarto e não fui pra UTI, não fui pra UTI, fui pro quarto e o Eduardo ficou na UTI. Aí foi uma luta, porque foram 21 dias de UTI. E nesse tempo ele ficou dando um passinho de cada vez, né, na vidinha dele. A gente chegava, ele estava bem. No outro dia ele não estava bem, estava mal. Aí foi amadurecendo o pulmãozinho, foi conseguindo pegar não o peito, porque ele não conseguia mamar, mas aquelas estimulações que eles fazem com a luvinha, né, para tomar o leite. Aí por fim, quando estava perto, acho que do 18, 19 dias, ele começou a tentar colocar no peito, mas ele não fazia nada. No dia que ele pegou o peito, ele foi pro quarto, mas ele não mamava bem ainda. Gente, imagina o meu desespero com a criança ali, sem saber o que fazer, porque até então eu não sentia que ele era meu filho. Por quê? Porque eu não podia dar um banho, eu não podia pegar ele, tudo eu tinha que pedir autorização, até para colocar a mão a gente precisa pedir autorização na criança. É tão difícil, sabe? Era uma sensação assim de perda, que eu perdi o momento dele nascer, porque eu não vi ele nascer. Foi muito difícil tudo isso para mim. E aí, quando ele foi pro quarto, eu fiquei desesperada, em pânico, porque lá no hospital, na UTI, a gente acompanhava pelo monitor, porque eu sabia se ele ia parar de respirar ou não, se a saturação caía, né? Às vezes ele tinha apneia, várias vezes aconteceu isso. Então, quando ele foi pro quarto, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, se ele tiver uma apneia, o que eu vou fazer? Aí a louca aqui, né? Não conseguia dormir, eu ficava o tempo todo olhando pra ele pra ver se ele tava respirando, pra ver se tava tudo bem. E ele era muito pequeno, então, tipo, eu tive que ser corajosa pra dar banho, corajosa pra trocar fralda, porque a fralda pegava o corpo dele inteiro, a RN. Então, às vezes a gente tinha que cortar a fralda, porque não dava assim, pegava tudo, né? Ficava embaixo aqui das axilas. E era tão difícil, roupa, nossa. Ai, meu Deus, as roupas que eu comprei pouquíssimas RN e foi as que ele mais usou. Só que eu tinha que ficar colocando meia assim na perna, porque senão o macacão ficava muito grande. E aí saía conforme a criança faz assim com a perninha, né? E eu enfiava tipo numa perna só, as duas perninhas. Ah, era bem complicado. Mas cada dia que passou eu agradeci a Deus, né, que deu tudo certo. E aí ele foi pra casa, ele teve alta, né? Só que nesse meio tempo, desses 21 dias que ele ficou internado, aconteceu uma coisa comigo. Como eu comentei no começo, né, o parto foi muito rápido, e aí ficou um resto de placenta dentro de mim. E aí, quando deu uma semana após o parto, o Dudu ainda estava na UTI e eu já estava em casa. Eu comecei a ter contração para ter a placenta. E aí começou uma dor assim à noite, né? E aí foi a madrugada toda. Quando chegou de 1 em 1 minuto, eu já estava em pânico, gritando horrores. Por quê? Além da dor das contrações, estava tudo infeccionado por dentro. E aí eu fui pro hospital, meu marido me levou correndo pro hospital, cheguei lá na cadeira de roda, porque eu não conseguia andar de tanta dor.
E aí, na hora que o médico foi fazer o toque, ai, como doeu. E caiu, assim, uns coágulos enormes, né? E aí ele falou, vamos fazer um ultrassom. Aí fez o ultrassom, viu que ainda tinha resto do parto, tava tudo infeccionado e que era necessário fazer uma curetagem. E eu ia ter que voltar pro centro cirúrgico, tomar anestesia geral de novo. Não poderia ser outro tipo de anestesia por causa do meu problema. E eu entrei em pânico, porque eu fiquei bem traumatizada com tudo isso que aconteceu, né? E comecei a chorar e pedi pro médico, pelo amor de Deus, se tinha outra opção. Aí ele falou pra mim que eu poderia tomar um remédio, né? Que é aquela ocitocina que as mães tomam pra poder ter o parto normal, né? Pra poder expelir naturalmente a placenta. E eu fiquei 4 dias tomando essa medicação. Mas doía, porque fiquei tendo contração, né? Bastante tempo. Eu sei que isso foi, acho que no sábado para domingo, na quarta-feira foi quando eu melhorei, que eu tive alta. O sangue nem vinha mais cor de sangue vermelho, já tava já laranja de tanto que tava diluindo, porque era muito soro que colocava com o remédio para poder limpar tudo, né? E por fim eu não fiz a curetagem, acabei conseguindo expelir tudo, mas foi bem traumático e eu fiquei assim um pouco assustada, né? Mas ao mesmo tempo, passou o tempo, né? O Dudu se recuperou, eu tive que fazer acompanhamento para prematuro durante 2 anos, fazer estimulação. Eu posso até falar outro vídeo se interessar para vocês, como foram os cuidados dele, né? Que eu tive nesses 2 anos para ele poder se desenvolver bem. E por fim, o Eduardo, ele cresceu super saudável, ele não tem nenhum problema, ele foi super bem, tanto na infância como agora na pré-adolescência. Ele é bem inteligente, ele é uma criança bem ativa e valeu a pena, sabe? Todo o sacrifício que eu passei. Só que eu fiquei com aquele negócio, né? E agora, eu posso ter outro filho? Eu não posso, como é que vai ser? Eu perguntei pro meu ginecologista, ele falou, pode, mas você tem a chance de 50% de ter de novo a HELP síndrome, né? Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu pensei bem, mas eu falei assim, não, eu quero, é um sonho, porque ele me pediu um irmão, né? E eu falei, é o meu sonho, e eu quero muito mesmo ter um segundo filho. E aí nós tentamos, eu consegui engravidar da Rafaela, aí veio uma menina, ele não ficou muito contente porque era uma menina, né? Mas ele aceitou, porque eu expliquei pra ele que era o papai do céu que tinha escolhido, né? E na época ele tava com quase 4 anos, quando ela nasceu. E graças a Deus, na gravidez eu não tive nenhuma complicação. Foi saudável a minha gravidez. Eu tomei todos os cuidados, né? Sempre foi avaliada como gravidez de alto risco, alto risco. Mas foi super tranquilo. Eu optei por ter cesárea na gravidez dela também, porque eu fiquei com medo de ter o parto normal e com o nervoso, da dor, a pressão subir e dar a HELP síndrome de novo. E aí não, foi tudo normal. Minha pressão até subiu na hora do parto, porque eu fiquei nervosa com anestesia, porque eu nunca tinha tomado a pele dural, né? E aquela injeção de dar nas costas, nossa, é horrível. E aí eu pulava assim e ele errava, eu sei que foram umas 5 tentativas. O médico teve que me segurar assim pra eu não me mexer. E aí acabou dando tudo certo, porque depois que anestesiou eu vi ela nascer, foi uma alegria de sentir ser mãe, né? De escutar o choro do bebê e tudo mais. Por fim, essa foi a minha história dos meus 2 partos, dos meus 2 filhos, né? E o segundo, os dois eu acredito que foi um final feliz. Apesar de tudo que a gente passou, eu fui uma mãe de UTI nas 2 vezes, porque após o parto da Rafaela, ela nasceu tudo bem, mas depois de uma semana ela pegou bronquiolite, aí ficou internada, teve parada respiratória e foi outra luta também. Mas eu me sinto uma vitoriosa, porque tanto o Eduardo quanto a Rafaela, eles ficaram super bem, eles são super saudáveis, né? E eu fico muito feliz porque Deus, ele cuida da gente, né? Então, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, e acredita, ele faz um milagre. E eu acredito que os meus 2 filhos são o meu milagre. E se você gostou da minha história, né, se você se identifica, porque quando a pessoa tem síndrome de HELP, o que acontece? A maioria das vezes, quando a gestação ela está no início, a mãe acaba perdendo o bebê. E eu fiquei há muito tempo pensando se eu ia fazer esse vídeo ou não, mas eu acredito que você que perdeu o seu filho na primeira gravidez,
você pode estar tentando de novo. Então não tenha medo, porque da mesma forma que eu tive o Eduardo com essa doença, né, e nós sobrevivemos, que foi um milagre, eu me considero uma vitoriosa e ele também. Eu tive o segundo parto e deu tudo certo, eu não tive a doença, foi super tranquilo e foi uma gravidez muito saudável. Então, acredita que você pode conseguir, mas tenha um ginecologista de confiança que vá te acompanhar, entendeu? Que você tenha um telefone que você possa ligar, tirar suas dúvidas e ficar sempre em contato. Porque a prevenção, nesse caso, no meu caso, né? Foi o que nos salvou, porque o médico falou: a gente tem que fazer seu parto agora. Se a gente esperar até amanhã, você e seu filho vão estar mortos. Ele foi muito sincero comigo. Realmente foi um milagre, por quê? Porque nós conseguimos correr contra o tempo, porque essa doença ela é muito rápida. Então, se você sentiu dor, você tem que entrar em contato com o médico e você tem que se cuidar. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que eu vou contar mais algumas coisas, fazer esses vlogs assim das minhas histórias, né, que eu já passei por várias. E deixa aí o seu comentário, tá bom? Um grande abraço e até mais.